Obrigado pela vida preciosa desse irmão. Obrigado pelo seu chamado, obrigado pelo seu ministério. Obrigado pela bênção que ele é na minha vida e na vida da tua igreja, do teu povo. Usa o Senhor com poder e graça, e que nós possamos, ó Deus, nos aproximar de Ti, através da palavra que Ele vai ministrar a nós. Palavra do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Abençoe sua família, abençoe a igreja, abençoe o povo, Deus. Que ele seja um instrumento não somente aqui, como tem sido, mas também em outros cantos da terra, em outros cantos do nosso Brasil, pelo movimento que ele tem com a tua igreja presbiteriana. Usa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados, Pai seja convosco. Louvamos a Deus porque estamos presenciando, estamos testemunhando de que o Senhor nos tem abençoado mais um ano. Sua graciosa mão tem estado na vida dessa igreja, nas vossas vidas. Estamos também lá na igreja de Filadélfia, comemorando mais um ano, e creio que o que ressaltamos lá também vale para esta igreja irmã. Quem é a prova de que realmente Deus tem abençoado esta igreja? Você mesmo, amado. Tudo quanto Deus tem operado na sua vida, na vida da sua família, toda a edificação, toda a esperança que Deus tem te dado, todos os momentos em que Ele te socorreu, todos os momentos que Ele deu direção. Ora, nós somos a prova maior de que Deus realmente tem estado com esta igreja. E que Deus continue nos abençoando. Amém, amados? Fomos muito abençoados no ano passado com uma palestra que recebemos, um treinamento foi oferecido pela Federação de Jovens, que aconteceu na Igreja de Belas Artes. E é justamente isso que nós fomos edificados, que nós queremos trazer para os irmãos também nesta manhã. Qual é a sua igreja, né? E ora, amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz várias definições. Nessas definições sempre são trazidas figuras para nos dar ideia do que é que nós somos, igreja. A palavra de Deus diz que nós somos o rebanho de Cristo. Ele nos trata como supremo pastor. Nós somos ovelhas que fomos buscadas por Ele quando estávamos perdidas e fomos colocadas no seu redil. E assim Ele tem buscado outras ovelhas também para ajuntarem-se a nós, debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Nós somos rebanho de Cristo. Nós somos a família de Deus. Então, nós somos membros desta família, cada um de nós. Nós somos o corpo. Opa, vamos de cantar, somos corpo. E o apóstolo Paulo, ele nos fala de que nós não devemos nos menosprezar ou menosprezarmos qualquer pessoa. Não é porque eu não sou o olho, eu não devo dizer que eu não sou o corpo. Eu posso ser a unha, o dedinho mínimo, não importa. Né? Eu sou corpo, sim, de Cristo. Nos fala também, né, de que nós somos o povo de Deus. E essa figura, ela vem lá desde o Velho Testamento, quando o Senhor em Abraão decidiu de toda a universalidade humana colocar diante de si um povo que lhe fosse exclusivo, próprio, se identificasse diretamente com Ele. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Meu povo. Isso é a igreja, tem outras figuras. É lógico, mas essa é a igreja, a noiva de Cristo. Essa é a igreja, este rebanho que está aqui. Cada um de nós que fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. E é fato, quem compõe esta igreja são os regenerados, são os remidos, os alcançados por esta graça, que nasceram de novo. Porque importa-vos nascer de novo, nos disse Jesus Cristo.
E assim, amados irmãos, como igreja, durante todo esse tempo que nós temos vivenciado, diante de tudo quanto nós temos realizado, nosso comportamento, nossas ações, nossos objetivos, nossos planos, nossos ideais, como é que nós podemos nos identificar como igreja? Como é que nós poderíamos trazer uma analogia, né? Para sintetizarmos, para resumirmos tudo quanto nós temos vivenciado como igreja. É bem isso que nós queremos definir nesta manhã, através deste tema, qual é a sua igreja. E nós vamos trazer então, queridos irmãos, basicamente 3 elementos para nós compararmos e para nos identificarmos, para nos percebermos inseridos em um desses 3 contextos. Então, o primeiro contexto que nós vamos perceber é da igreja tratada como se fosse uma empresa. Nós temos visto nos últimos anos, queridos irmãos, propostas de como nós encaminharmos a vida da igreja. E essas propostas, elas estão muito baseadas nos últimos conceitos de como gerirmos empresas. E a empresa, ela tem uma finalidade de ou alcançar novos clientes ou manter os clientes que ela já possui. Mas o êxito de uma empresa, ela está justamente na amplitude dessa clientela. Porque se ela produz ou se ela comercializa qualquer produto ou serviço, ela precisa ter essas pessoas, esses clientes, para que eles possam adquirir esse produto ou serviço, fazendo com que esta empresa, ela de fato seja lucrativa. Ora, não é sábio, não é inteligente, em qualquer ordem administrativa, desprezar clientes. Lembro-me que desde criança ouvia o jargão: o cliente sempre tem razão. Como é difícil, né? Quando nós nos damos diretamente, quando nós lidamos diretamente com o cliente, quem está, né, naquela frente organizacional em que tem que lidar com o público e ficar ouvindo do patrão: o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. Eu fico imaginando quem trabalha em telemarketing, enfrentando um Cleidinaldo pela frente quando ele está nervoso. A pessoa tem que ter muita paciência com esse Cleidinaldo, porque o Cleidinaldo sempre tem razão. Nossa, é difícil. Mas, como o cliente sempre tem razão, temos que agradá-lo sempre. Temos que proporcionar para ele sempre aquilo que é a sua necessidade. As expectativas do cliente devem ser satisfeitas. E o nosso sucesso está em nós conseguirmos detectar essas necessidades e propomos a ele o produto ou o serviço que realmente o satisfaça. E quando nós alcançamos a satisfação do nosso cliente, pronto, a nossa empresa está indo de bem em pouco.
E nesse sentido, queridos irmãos, muitos autores querendo falar de como a igreja deve se conduzir, têm inserido então em nossas mentes esses conceitos empresariais. E líderes passam a olhar os membros da igreja como clientes. Você é meu cliente, você é meu cliente, você é meu cliente. Como há uma liderança nessa empresa a partir do pastor, então o pastor ele tem que criar dentro de si uma base fundamentalmente administrativa. Seria bom então que o pastor ele tivesse condições de se especializar em atendimento, em marketing de relacionamento, em marketing direto, porque ele vai gerir a empresa nessas bases. O pastor então se torna o quê? Um céu. Se torna então um chefe maior de uma equipe que vai trabalhar para produzir em todo instante produtos e serviços para agradar os membros da igreja. E esse pastor então ele vai ter que se capacitar para que da sua mente, a sua mente iluminada, ele possa propor, objetivos e recursos para que sua membresia, a sua clientela sempre esteja satisfeita com ele. Ai desse pastor, se a cada instante ele não tiver ideias mirabolantes. Ai desse pastor, se ele não tiver esses recursos, essas ferramentas, para então sempre olhar para o seu cliente e ver aquele sorriso. E ao final de cada programação, receber o elogio. Pastor, muito bem elaborada essa programação. Pastor, muito bem organizada. Nenhum defeito. Olha, tudo aconteceu em perfeita ordem, no horário, dos equipamentos que foram utilizados, das pessoas que nos serviram. Então, o pastor é olhado pelos irmãos, infelizmente, por esse gerente administrativo. Qual é a cobrança então sobre esse pastor? Esse pastor tem que ser um ótimo administrador. Ele tem que ser um homem de visão. E quando se fala de visão nessa base, queridos irmãos, é que ele tem que estar antenado, com aquilo que a sociedade está vivendo, para que ele possa então dar sempre uma resposta àquela necessidade que está surgindo no nosso mundo. Agora vocês imaginem, queridos irmãos, se esse pastor vai ter tempo para se colocar na presença de Deus, para se alimentar do Espírito Santo de Deus, para trazer à luz da palavra de Deus o alimento necessário e verdadeiro para a igreja. Parece que esse pastor ele tem que ser colocado o mais rápido possível num curso de administração, num curso de marketing, num curso de propaganda, num curso de gerenciamento. Porque senão ele não vai dar conta da tarefa.
Ele tem que administrar a sua igreja. Amados irmãos, como tem sido a função do pastor Isaías aqui na igreja de Itaé? Qual a visão que os irmãos têm deste homem? Qual é a expectativa que os irmãos colocam sobre ele? O que os irmãos esperam dele a cada momento que ele se coloca aqui diante de vocês? No momento em que ele está pessoalmente com vocês, no corpo a corpo, qual é a expectativa? Que ele sempre seja simpático a você, no sentido de que ele nunca venha a contrariá-los. E que ele seja um poço profundo de ideias e de conceitos para satisfazê-los? Se for assim, então já estamos contaminados com esse conceito de que igreja é essa. O pastor de vocês foi chamado para ser administrador ou para nos pastorear? Vai ter que fazer um curso de contabilidade? Vai estar trabalhando a tesouraria? Então, amados irmãos, igreja é a família de Deus. Deus não trata os seus filhos como clientes, tá certo? Deus trata os componentes da sua família como filhos. Quando Jesus veio a este mundo, ele não via esses clientes em potencial. Ele não quis criar uma empresa para ele que fosse lucrativa. Está claro pela palavra de Deus que Jesus veio para salvar os perdidos, dando-lhes esperança de eternidade, nos fazendo retornar à comunhão do Pai. Jesus, como supremo pastor, não procurava simplesmente bajular, não procurava atender simplesmente às necessidades das pessoas, para que elas o estivessem seguindo em todo o momento. Ele não criava planos para cativar e para enlaçar esses clientes. Contrariamente, ele olhava para cada uma daquelas pessoas que compunham aquelas multidões, sempre com misericórdia, compaixão, com graça no seu coração, para socorrê-las e para ajudá-las. Ele não pensava em retorno algum, simplesmente ele dava a sua vida por elas. Então, na igreja, empresa, meus irmãos, o pastor tem que ser esse gerente administrativo. Não queremos com isso dizer que é impedido o pastor de administrar. Não é isso. Que ele não deve participar da administração da igreja junto com os outros presbíteros regentes.
Não é isso que esse pastor está dizendo. Não quer dizer que se ele tem até mesmo essa vocação administrativa, ele vai abrir mão dessa vocação administrativa. Não é isso. Ele pode ser usado por Deus através desses recursos e dessas condições. O que esse pastor não pode fazer é fazer com que sua capacidade administrativa leve a sua mente de que ele deve tratar então o rebanho de Cristo como se eles fossem assim, apenas seus clientes. Então, amados irmãos, em alguns momentos da vida da igreja, é lógico, vamos precisar desses dons, mas não pode ser fundamental a base da vida da igreja. Alguma pergunta, algum comentário sobre este pastor da igreja empresa? Pastor, você quer falar alguma coisa? Não? Alguém gostaria de fazer um filho? Estamos vendo uma inversão hoje em dia com esse conceito empresarial de como reger igrejas. Então é isso que nós estamos querendo chamar a atenção. Nós não podemos modificar a visão daquele homem de Deus que foi chamado para pastorear o rebanho à luz da iluminação do Espírito Santo e colocarmos no seu lugar o empresário. Temos que ter cuidado com isso, porque a igreja é fórum espiritual. Ainda que tiremos algumas ideias e alguns conceitos que podem ser úteis na vida da igreja, nós não podemos abraçar todos esses conceitos e daqui a pouco a gente colocar assim na frente a placa da igreja vai ser Igreja Presbiteriana de Itanhaém S.A. Mas pode ser, queridos irmãos, que o conceito da nossa igreja seja de uma igreja hospital. Quando nós estamos evangelizando, é lógico, vem a nossa mente que nós estamos recebendo pessoas que elas trazem consigo uma história de vida, repleta de sentimentos, de vivências, sua condição cultural, intelectual, sentimental, os envolvimentos que essa pessoa já teve. E é lógico que quando nós olhamos para essas pessoas que ainda estão sem Cristo, nós as olhamos como pessoas que precisam ser transformadas. Porque nós também fomos transformados. Então, há pessoas que vêm com traumas, há pessoas que vêm com desvio no seu caráter, que vêm, então, com conceitos éticos distorcidos, e elas veem a nossa convivência, e essas pessoas, então, elas vão precisar ser tratadas. Ah, pastor, vai precisar ser tratado, tá vendo? A igreja é um hospital. Não é que a igreja é um hospital. Não é que a igreja é uma empresa. É que em determinados momentos nós assumimos, sim,
Administração? Opa, parece que foi igreja. A pessoa, ela está doente, ela precisa da nossa assistência espiritual. Nós vamos ter uma ação hospitalar. Mas não quer dizer que a vida da igreja seja sempre um hospital. Se a igreja for tratada sempre como um hospital, quem vai ser o pastor? Qual vai ser o papel do pastor nessa igreja? Ele foi chamado para quê? Então o pastor, ao lidar com sentimentos de uma pessoa, com a alma de uma pessoa, ele vai ter que ser um psicólogo. E muitos pastores não satisfeitos estão fazendo curso de psicanalista. Nada contra, mas muitos que a gente conversa, muitos irmãos que a gente conversa, parece que perderam a noção do pastoreio, para então colocarem uma pessoa ali diante deles, para simplesmente eles ouvirem e descobrirem naquela conversa o trauma, o momento então que modificou o rumo da história daquela pessoa. O pastor passa a ser um capelão que vai de quarto em quarto, de casa em casa, visitar o seu paciente. Queridos irmãos, fora os médicos e funcionários do hospital, o resto é o quê? O resto é o quê? O paciente. E paciente é o quê? Gente sã. Não, Jesus já disse, os sãos não precisam de médico. Se é paciente é porque está o quê? Doente. Então, a igreja é um eterno hospital. Tirando o pastor, o conselho, os diáconos e os líderes da sociedade, o resto é o quê? Doentes. E que então todos os dias precisam do remedinho na hora certa, da dieta correta. Então o pastor tem que estar atento a isso. O pastor basicamente assume, né, um papel de visitador para saber como está aquela ovelhinha naquele dia. Ele não pode esquecer de na outra semana que de repente ela pode ter entrado num quadro clínico mais prejudicado ainda. Então o pastor, a preocupação dele, meu irmão, como é que o senhor está? Daqui a uma semana, olha, voltei. Ou de repente ele marca, olha, quarta-feira é retorno, por favor, volte aqui ao meu consultório, retorno, para nós sabermos como é que está o irmão. E o pastor, então, sempre tem que ter aquela palavra de encorajamento. Ele tem que ser sempre cuidadoso para não agravar o quadro do irmão. Tem que ter muita habilidade. Talvez uma palavra assim. Sabe daqueles irmãos que não sabem visitar uma pessoa doente, né? Ô, meu irmão, estou vendo que o irmão está tão ruim. Acabo de me lembrar do amigo meu que faleceu semana passada. Oh, meu Deus, olha o consolo dele, né? E o pastor então tem que ter muito cuidado, porque senão de repente ele vai causar, então, vai ser o causador do ato final que vai destruir a vida daquele irmãozinho. Aí o pastor então tem que ser preparado, né? Para ficar contando histórias, né? Contando fábulas. O pastor tem que estar
preparado para aquelas conversas sem profundidade, né? Aquelas conversas bem rasas, bem simples, porque afinal de contas ele está tratando com um enfermo. O pastor tem que estar se esmerando para proteger esse membro, esse seu paciente, de tudo quanto pode prejudicá-lo ainda mais. Então o pastor tem que estar vigiando se o paciente está comendo aquilo que foi realmente prescrito, se ele está tomando o remédio certo, se ele não está tomando remédios de outras pessoas que estão, né, prescrevendo, que o brasileiro tem essa mania, né? Olha, fez bem para mim, ó, pode tomar, ó. Né? A gente tem essa mania, né? O chazinho tal, o remédio tal, ó, você está já presa, fez bem para mim, vai fazer bem para você. Então o pastor tem que estar atento a isso, né? Porque é possível que esse membro que está enfermo vai receber outras visitas de outros irmãos, de outras igrejas, né? E aquele irmão que já está enfermo, nossa, vai ficar mais confuso ainda. Então o pastor tem que ficar secando esses seus membros. E tem que ficar preocupado a todo instante. Afinal de contas, queridos irmãos, qualquer infecção hospitalar também pode matar. Então ele tem que estar atento para que nenhuma bactéria, nenhum vírus venha então atingir o seu paciente. E o pastor Isaías? Depois, lá na igreja ele fala de mim, eu já falei de mim, só que eu levei esse estudo para a igreja lá. Mas hoje é do Isaías. Vocês estão vendo o pastor de vocês como um capelão, como um enfermeiro, como um médico de vocês, psicólogo, psicanalista. Quando vocês vão até ele, vocês estão esperando, estão na expectativa que ele apenas os encoraje, que ele fique contando historinhas para vocês esquecerem as vossas enfermidades, para aliviar as vossas dores, colocando panos morninhos. Alguém lembra de Mercúrio e Metiolate? O Metiolate, quando era aquele dolorido, quando me arranhava, chegava para minha mãe ainda perguntava, olha só, você quer que eu faça Metiolate ou Mercúrio? Vocês escolheriam o quê? Mercúrio sempre. E Metiolate arde demais. Ardia demais. O Mercúrio não, a gente não sentia nada. Então quando vocês vão até o reverendo Isaías, levando seus questionamentos, vocês querem que ele passe Mercúrio em vocês, porque não pode. É esse pastor que não vai falar a verdade para vocês, para não causar um ataque cardíaco, que vai se furtar em ter uma conversa verdadeira e profunda com o irmão. Não, pastor, não. Fala coisas mais brandas. Pastor, aquele sermão de domingo foi muito pecado, não. Muito brutal. Fala coisa mais amena. Traz pra gente assim, canja de galinha. Como é que se diz, irmãs? Canja de galinha não faz mal a ninguém. Pastor Isaías é nosso pastor?
O pastor Isaías é nosso médico, nosso pastor, nosso. Como eu disse, não quer dizer que em momentos devidos ele tem que utilizar esses recursos, mas ele não pode ser isso a vida inteira nessa missão. Algum comentário? Pastor que cuida de hospital, da igreja que é hospital. Nós estamos tão quietos. Está dando para entender pelo menos? Está dando? Ok, se está dando para entender, já vemos mal. Amados irmãos, se não podemos concordar que a igreja seja empresa, como também não podemos concordar que a igreja seja hospital, propomos, queridos irmãos, que essa igreja ela seja uma igreja missional. Ou seja, uma igreja que tem convicção de que a ela foi entregue uma missão. E de que ela deve ser serva dessa missão, que ela deve viver para esta missão. E qual é essa missão? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Fala-se muito do aspecto de adoração da igreja, que a igreja é uma comunidade adoradora. De fato, esse é um aspecto da igreja dentro de sua missão, adorar a Deus. Mas vamos utilizar nosso conhecimento bíblico, queridos irmãos, o nosso entendimento da Escritura como um todo. Se a função da igreja primordialmente fosse apenas adoração, o que estamos fazendo aqui hoje? Já não deveríamos estar diante do Pai em glória e respondeu, adorando a Ele em perfeição, enquanto estamos aqui adorando, muitos de nós, a começar de mim, com essa voz desafinada e desentoada, e ainda impregnados de pecados? Não já deveríamos estar totalmente em estado de redenção plena, na presença do Altíssimo, o adorando e o glorificando? É certo, irmãos. Porque a partir do grande dia da volta do Senhor, que a igreja, como comunidade adoradora, o adorará em plenitude. Então, se a igreja fosse vista apenas como comunidade adoradora, vou usar um termo bem pentecostal, já teríamos sido arrebatados. Mas por que estamos ainda aqui? Porque o Senhor ainda não se manifestou como Ele nos prometeu e já não nos levou para a glória eterna. Que não são apenas nós, mas ainda há outras ovelhas que não estão nesse ritmo. Ainda não se completou, como nós temos o número dos eleitos. Então, a igreja assume essa responsabilidade de levar este evangelho para que as outras ovelhas que ainda não estão arrebanhadas sejam. Quais são os esforços da igreja? Quais são os objetivos da igreja do Senhor Jesus Cristo? A que propósitos ela deve se lançar? Suas realizações devem mirar o quê? As programações da igreja têm que ter como
fundo principal, o que as nossas sociedades domésticas devem estar trabalhando, laboreando no reino de Deus. Para quê? Sociedade doméstica é para a gente se encontrar assim, uma programação ou outra, a gente tomar o nosso cafezinho junto, nosso chazinho. Se for isso, não precisa de sociedade doméstica. Então, amados irmãos, a igreja é um instrumento que Deus levantou, o seu próprio decreto, livre e soberano, para comunicar o Evangelho aos homens que estão perdidos, para que a graça do Senhor, através do ouvir essa pregação, a palavra de Deus, essa pessoa então seja restaurada pelo poder do Espírito Santo. Então, a igreja, ela tem que viver para transmitir este Evangelho. E o pastor, então? O pastor se torna o que nessa igreja missional? Qual o papel e qual a função? É o ensinador, é o docente, é o capacitador, é o que nos vai ajudar, nos trazendo então recursos e capacitações para que nós possamos desempenhar esta missão da melhor forma possível. Vai nos trazer desde o conceito da nossa missão até a capacitação para nós desempenharmos essa nossa missão. Quando Jesus então ajuntou os seus discípulos, foi para quê? Para educá-los, para ensiná-los, para formá-los, para que eles dessem continuidade à obra de alcançar estas vidas. E então o Senhor Jesus estava com eles do amanhecer ao anoitecer, e sempre produzindo neles conhecimento, entendimento, ajudando os irmãos a formar realmente esse objetivo de que eles deveriam se colocar nas mãos de Deus como instrumentos vivos para que o reino de Deus fosse então cada dia mais ampliado. Como seria bom, queridos irmãos, que a igreja extraísse do pastor Isaías tudo quanto Deus tem colocado segundo a vocação dele, que ele pudesse ter espaço para repartir tudo isso que o Espírito Santo coloca no seu coração, tudo que ele tem adquirido pela palavra de Deus, para vos fortalecer, para vos condicionar, para vos capacitar a que vocês sejam também mestres em levar este Evangelho. Pastor, estou lá com o meu vizinho. Pastor, o que eu posso? Como é que eu posso? Me ajuda aí. Olha, ele falou desse assunto, eu fiquei
um pouco assim, estremecido, me senti sem condições de dar a resposta. Pastor, e aí, me ajuda aí? Com toda certeza, pastor Isaías, segundo a vocação, chamado que recebeu, meu irmão, vem aqui. Olha, quem sabe esta paz? O pastor me ajuda a cumprir a minha missão. Minha missão de embaixador de Cristo, de pregoeiro do Evangelho. Mas pregoeiro do Evangelho não é o pastor? Esse é o nosso nome. Esse é o nosso nome. Se o pastor estiver alcançando o seu vizinho, o dele, eu quero dizer, está cumprindo a sua função como servo de Deus. Então vamos esperar que a igreja cresça, a igreja de Itanhaém cresça, porque o pastor está falando de Cristo ao vizinho lá da esquerda. Vamos esperar que este vizinho se desperte, seja desvendado os seus olhos e ele venha. Aí sabe o que acontece, irmãos? Vamos ter que orar para que todo dia mude de vizinho e que todo dia o pastor Isaías pregue para esse vizinho e que todo vizinho que mude para o lado dele se converta, porque senão a igreja não vai crescer. O pastor Isaías vai ter um que sentar do seu lado lá na faculdade, para ele falar para o seu amigo lá da faculdade. Então o pastor Isaías vai requisitar todo dia sentar com um de vocês no banco da faculdade. Todo dia ele vai ter que estar no emprego dos irmãos para pregar o evangelho lá para os amigos de trabalho de vocês, porque o único pregoeiro do evangelho é o pastor. Então nós vamos ter que levar o pastor para a feira, ele vai utilizar, o pastor para o supermercado, ele vai utilizar, para o banco, na fila, né? Quando o irmão for para a fila, pastor, vamos lá para a fila, enquanto eu estou lá na fila, o senhor vai falando de Cristo para os outros. Em outras palavras, queridos irmãos, é isso que nós temos feito quando nós falamos do pastor que tem que pregar o evangelho. Não, pastor, nos ensina a pregar o evangelho? Pastor, nos ensina a orarmos uns em grupos certos? Nos ensina, segundo a palavra de Deus, como devemos testemunhar? Nos ensina essa palavra, pastor, para que ela nos capacite a sermos as testemunhas de Deus vivo, do Cristo Salvador. O pastor Isaías tem ensinado os irmãos a serem essas testemunhas. Pelo menos os irmãos têm dado a oportunidade para ele ser esse docente, esse capacitador. Este modelo, este mestre. Precisamos, irmãos, levantar membros que desejem realmente terem condições de anunciar o Evangelho
sem timidez, sem covardia, sem receio, mas com sabedoria, com autoridade e força. E o Senhor colocou sobre nós homens que Ele vocacionou para nos ajudar, para repartir conosco. Precisamos olhar para os nossos pastores, queridos irmãos, como estes homens que nos facilitam, nos ajudam, nos dão subsídios para nós cumprirmos com a nossa missão. Amém. O pastor é empresário, o pastor médico ou o pastor mestre? E os membros?